Boa noite, Milênio. Vocês estão bem? Boa noite, você que está aí conectado conosco. Seja muito bem-vindo. Espero que essa presença também invada a sua casa e que você seja alcançado. Hoje, em alguns momentos de adoração, eu fiquei pensando, será que a gente ainda tem que pregar mesmo? Presença forte eu estava sentindo ali no meu coração. Mas a gente vai seguir. Dá vontade de falar, galera, continua tocando aí, vamos todo mundo junto, só desfrutar dessa presença. Mas então, vamos deixar um pouco de tempo para a gente desfrutar mais dessa presença. Nós estamos na série O Poder da Cruz. E hoje nós vamos falar sobre por que Jesus morreu na cruz. E o tema de hoje é para estabelecer uma nova aliança. No domingo passado falamos que foram muitos os motivos que levaram Jesus à cruz. E não foi o Estado, não foi um governador, não foram as fake news a respeito de Jesus, não foram os pecados de Jesus, mas tudo isso teve um propósito. Então, hoje nós vamos entender uma outra parte, por que Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz para estabelecer uma nova aliança. Nós precisamos navegar um pouco aqui na Bíblia, de uma maneira geral, para entendermos por que essa nova aliança. Os textos que nós vamos usar aqui nessa ministração, em sua maioria estão no livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, ele foi escrito para os judeus, no momento de uma perseguição. Os judeus estavam sendo perseguidos por causa do cristianismo. Eles estavam sendo mortos, estavam sendo difamados, humilhados, estavam mexendo inclusive em suas casas. Então eram tempos difíceis. E muitos deles estavam pensando, ora, estamos vivendo uma nova aliança e diante dessa nova aliança as coisas estão ficando mais difíceis. Então é melhor voltar para a velha aliança. Então muitos estavam querendo negociar e voltar para uma aliança antiga, a aliança mosaica. O pastor Dudu abriu essa celebração citando um texto lá de Levítico, onde tinha as informações sobre essa lei. Então, o contexto do livro de Hebreus é esse, uma perseguição forte contra os novos crentes, e muitos pensando em voltar à velha aliança. Então, o autor de Hebreus começa a ensinar que a velha aliança já ficou para trás, que a nova aliança é muito superior à antiga. O fato é que esse povo que estava sendo perseguido não é muito diferente de nós. Como você reage sobre pressão? Quando a vida apresenta situações que colocam a sua fé em xeque. Quando repentinamente você recebe a notícia de uma enfermidade, ou de uma morte, ou de alguém que você ama muito, está passando por uma situação muito difícil. Alguns reagem querendo voltar às velhas práticas, a uma vida que não vale a pena. Abraçam pecados, abraçam pessoas erradas e até mesmo ficam estagnadas. Alguns decidem mudar de igreja, alguns decidem abandonar o evangelho por causa das pressões. Deus então aproveita a oportunidade e começa a semear informações e revelações no coração daqueles hebreus, dizendo, existe uma aliança superior.
E essa aliança já tinha sido profetizada há pelo menos 500 anos antes de Cristo, através do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo de 31 a 34. Está projetado aí? Eu vou ler aqui. Tem aí, Pedro, o slide aí? Obrigado. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei seus pecados. A antiga aliança foi mediada por Moisés e é conhecida como aliança da lei. Já a nova aliança foi mediada por Jesus e é conhecida como aliança da graça. Nesse texto, Jeremias está profetizando essa nova aliança, que a lei ia mudar de lugar, ela sairia de algo externo, inalcançável, e viria para algo interno, dentro dos nossos corações. A lei apontava o erro, mas não dava condições para que as pessoas se consertassem. Era como uma lanterna à noite. Uma lanterna à noite, quando ela é ligada, ela mostra que existem buracos na estrada, mas ela não tira os buracos. Quando nós recebemos um diagnóstico médico, nós só temos um diagnóstico. Isso não significa que a cura virá por causa do diagnóstico. A lei apontava para um tempo onde qualquer sacrifício era apenas a sombra daquilo que viria por meio de Jesus Cristo. O sacerdote, ao matar os animais do sacrifício, ele jogava o sangue no povo. Era algo cerimonial que apontava para aquilo que Jesus ia fazer na cruz. E eu comecei a entender e a me perguntar, mas como é que as pessoas eram salvas se só pode haver perdão de pecados por meio de derramamento de sangue, e aquele sangue não era suficiente? Eu comecei a entender que aquelas pessoas que foram salvas, elas estavam crendo naquilo que estava por vir, Jesus Cristo. E nós somos salvos porque cremos naquilo que Ele já fez na cruz. Então, nós estamos debaixo de um novo tempo, de um novo governo de graça, de favor, aonde o sangue foi derramado é totalmente suficiente para nos dar nova vida. Eu tenho uma história que eu sempre conto para que as pessoas entendam a graça. Um pai chega para o seu filho e repreende ele, dizendo: filho, você precisa se comportar melhor, porque se você não se comportar melhor, eu vou te dar 10 chineladas. A criança então ouve o pai, mas não obedece, e ela continua com um comportamento ruim. Então o pai pega e começa a dar chineladas nela. E na quinta chinelada ele para, olha para a criança e diz: ei, se arruma, que nós vamos sair para tomar sorvete. A criança, sem entender, questiona o pai: você falou que ia me dar 10 chineladas, agora eu recebi 5. É isso, filho, você merecia 10, mas eu só te dei 5, isso é misericórdia. A criança, ainda sem entender: pai, a gente ainda vai tomar sorvete. Ele disse: vai, você não merecia, mas isso é graça. É sobre esse governo que nós estamos. E a Bíblia nos ensina, no livro de Hebreus, no capítulo 8, sobre essa nova aliança. Agora, porém, Jesus, o nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador
de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Jesus teve que morrer para se tornar o único mediador entre nós, através de uma nova aliança. Então, o que significa mediador? Porque Jesus é o único capaz de fazer essa mediação entre Deus e os homens. Porque a nova aliança que Jesus estabeleceu é superior à antiga aliança, baseada na lei. Nós precisamos responder essas 3 perguntas, ou 4 perguntas essa noite. E a primeira é: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Na antiga aliança, todo aquele que queria se achegar até Deus precisava de alguém. E esse alguém era um sacerdote. E o sacerdote não podia ser qualquer pessoa, de qualquer lugar. Olha que complicado. Eu pequei contra Deus e agora eu preciso pedir perdão dos meus pecados. Ou eu preciso de um favor de Deus sobre a minha vida. Como que eu faço? O caminho era ir no lugar certo, na pessoa certa e na hora certa, para que pudesse ter acesso a Deus. O sacerdote, ele era de uma tribo específica, chamada tribo de Levi, e só esses poderiam ser sacerdotes. E todo aquele que se metesse a besta a fazer o ofício do sacerdote era fulminado. Que coisa complicada essa lei. Ela aponta o caminho, mas ela precisa de vários passos e precisam ser cumpridos de uma maneira metódica. Quando Moisés recebeu as instruções dos 10 mandamentos, foram instruções específicas. E depois instruções sobre como se construía o tabernáculo, instruções específicas. Uau, que coisa difícil! E de repente, Jesus vem e agora todo mundo tem acesso a qualquer hora, em qualquer lugar. Você pode ter acesso a esse favor e essa graça. O único que podia ser o mediador era Jesus, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não só se compadeceu de nós, mas ele sabe exatamente quais são as nossas aflições e tentações. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações, mas nunca pecou. A palavra mediador no grego é mesites, que aponta para árbitro, aquele que faz as pazes, aquele que une pessoas. Esse é um dos motivos porque Jesus tinha que morrer naquela cruz, porque ele precisava ser o mediador. Ele tinha a capacidade de representar ambas das partes. Digamos que você precisa de alguém para fazer uma conciliação. Esse alguém que você precisa, ele tem que entender o seu lado e entender o lado da outra pessoa. Eu, diante de Deus, na velha aliança, eu não conseguia entender a mente de Deus, nem os seus propósitos. Precisava de alguém que pudesse ter a mente dos céus, o coração dos céus, e precisava de alguém que sentisse as mesmas dores, tentações que eu. Ele é um único mediador, não há outro. Que presente que nós recebemos. Jesus mediou uma nova e superior aliança entre Deus e os homens, porque a aliança da graça é superior à aliança da lei. Ela tem promessas melhores, ela tem uma vida melhor, ela descomplica a nossa vida.
porque na nova aliança nós somos aceitos, perdoados, e muito mais do que isso, nós podemos ter Deus morando dentro de nós, através do seu Espírito. A nova aliança possui um tempo superior. Na velha aliança precisava-se do tabernáculo para encontrar com Deus. Só ali havia a presença suficiente para que o povo tivesse direção, tivesse rumo e tivesse o perdão dos seus pecados. Na nova aliança, o Espírito mora dentro de mim e eu me torno um templo. E quando eu recebo esse Espírito dentro de mim, eu sou nova criatura. E a nova criatura recebe uma herança. Um dia você vai morar no céu. Amém. E não só morar no céu, mas agora eu recebo a capacidade de me mover aqui na terra conforme o coração de Deus. Eu agora já não sou mais escravo do pecado. Eu já não sou mais escravo do passado. Eu não sou mais escravo de coisa alguma. Porque o Eterno mora dentro de mim e fez aqui uma casa, uma morada, e não foi feita por mãos humanas, como na velha aliança. A nova aliança possui um sacerdote superior. O papel do sacerdote é representar o povo diante de Deus, levar suas súplicas e ações de graça diante de Deus. O sacerdote humano faz isso de forma limitada. Já o sacerdócio de Jesus é eterno, imutável, como o de Melquisedeque. E esse sacerdote, Melquisedeque, é citado lá no livro de Gênesis, onde Abraão entregou o seu dízimo. E Melquisedeque, ele era um sacerdote e rei. E ele não estava autorizado conforme a lei mosaica. Porque se fosse segundo a lei mosaica, um sacerdote não poderia ser rei, somente sacerdote, e precisava ser da tribo de Levi.